As manchetes dos jornais vêm revelando uma triste realidade na Venezuela. Crise econômica, falta de alimento nas prateleiras dos supermercados, grande parte da população em estado de miséria, corrupção generalizada, inflação desenfreada, uma instabilidade política muito grande e uma das maiores crises migratória e humanitária do planeta. Recentemente, a ONU acusou o país de ter cometido crimes contra a humanidade, afirmando também que as pessoas foram presas arbitrariamente. Quando olhamos o índice de liberdade econômica do país, encontramos na Heritage Foundation que a Venezuela tem o terceiro pior indicador mundial. Para tratar desse assunto, o programa Panorama convidou Bruno Musa, economista, professor e empreendedor que viajou recentemente para estudar e conhecer a Venezuela. Sua viagem virou documentário na Brasil Paralelo. Bruno, seja bem-vindo ao Panorama. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui. Prazer é meu, Bruno. Um minutinho aqui, olha. Antes de começar o nosso programa, eu tenho um recado para você. Em junho deste ano, o Brasil Paralelo vai lançar sua nova produção original, Infiltrados Venezuela. Escutamos muitos relatos sobre esse país. Uns dizem que a Venezuela vive um excesso de democracia. Já o relatório da ONU acusa a Venezuela de crimes contra a humanidade. Mas afinal, o que é a Venezuela? A equipe da Brasil Paralelo viajou até lá, na companhia do Bruno Musa, para poder ver em detalhes o que está acontecendo. E nessa jornada, eles conheceram pessoas que tiveram de fugir do seu país, ouviram relatos emocionantes e tiveram contato com histórias de vida que vão mudar a sua forma de ver o povo venezuelano. Então, eu tenho um convite. Toque no link da descrição deste vídeo e faça o seu cadastro. Assim, poderemos compartilhar com você cada momento dessa viagem. E prepare-se para o novo original da Brasil Paralelo que está por vir. Fazendo sua inscrição, você receberá todos os detalhes para assistir ao documentário da BP e ainda receberá com exclusividade o diário de viagem de Bruno Musa, no qual ele descreve os desafios que viveu, as histórias emocionantes que viveu em cada momento que passou na Venezuela. O novo original BP, Infiltrados Venezuela, estreia em junho exclusivamente na Brasil Paralelo. Bruno, a gente tem, na verdade, às vezes uma imagem de um país que fica uma fotografia antiga, né? Eu me lembro disso assim, fotos da Venezuela totalmente de desabastecimento, faltava energia em Caracas, só tinha energia metade do tempo. E depois, como lá a informação é muito restrita, não se escuta muito. O que você viu dessa Venezuela, nessa sua peregrinação pelo país, o infiltrado na Venezuela? E o que é verdade e o que é mito nessa imagem que a gente tem congelado um pouco do passado da Venezuela? Felipe, essa é uma das coisas mais legais que eu vivi lá. Foi a terceira vez que eu fui à Venezuela. Eu tinha ido em 2007 e 2009, primeira como turista com a minha família, depois foi em 2009. E realmente o processo de degradação da imagem que eu tinha na cabeça, ela é muito nítida. Mas ao mesmo tempo, o que a gente viveu aqui no Brasil foi que a imprensa noticiava e mostrava várias imagens de escassez, de praticamente uma revolução social, onde pessoas entravam em conflito com a polícia na rua e morreram, uns tomavam tiros e morriam, outros ficavam feridos. Esse panorama que você falou tem uma parte de verdade que eu vivi lá e outra parte já não mais verdade. A parte da escassez de água, de problemas de infraestrutura de iluminação, segue existindo. Então, relatos de que a energia cai constantemente é uma verdade. E a gente esteve só em Caracas. Dizem que fora de Caracas, que a gente não foi por questões de perigo, falavam que realmente é controlado por milícias, tráfico organizado e tudo mais. Então a gente foi recomendado não ir, mas em Caracas fomos, desde a favela, lá dentro mesmo, até a parte mais rica. E há relatos sim que a queda de energia continua caindo em Caracas. Fora de Caracas, geral, praticamente quase todos os dias. Em Caracas, cai com certa constância. Mas a água, por exemplo, eu fui em escritórios ou shoppings de mais luxo que eu lavei a mão no balde. E você dá descarga jogando o balde na água.
Então, que é uma constante realmente, que normalmente você tem água de 2 a 3 dias por semana em Caracas e o resto falta. As pessoas com mais capacidade financeira mandam cavar um fosso do lado da tua casa para ter o abastecimento e não ter esse problema de infraestrutura básica. Voltou a ter o velho poço em casa. Voltou a ter o velho poço em casa, né? Por outro lado, a escassez que durou de 2014 a 2018 acabou. Então o governo, ele dolarizou a economia não oficialmente, a economia está dolarizada, oficialmente ainda é o Bolívar, mas isso segurou um pouco da inflação, e ele acabou com a imposição de preço-teto. A gente sabe que a imposição de preço-teto leva a escassez, que leva a uma inflação que chegou a brutal. Então, realmente, as prateleiras eram escassas. Eu tenho uma amiga que morou 9 anos no Brasil e mora lá, ela é venezuelana, e ela me falou, por exemplo, relatos de ela como mulher, que as mulheres podiam comprar absorvente baseado no número final do teu documento. Então, como se o RG termina em 7, você pode ir terça-feira. E que, obviamente, tinham filas e filas de mulheres que dormiam na porta dos estabelecimentos, porque quando chegava também tinha escassez disso. Então a escassez era brutal. Com a dolarização e o fim da imposição de preço-teto, acabou. Hoje, é o que eu sempre brinco. Venezuela é mais parecido com Cuba ou com o Brasil? E muita gente fala Cuba. A Venezuela é idêntica ao Brasil, com um nível de pobreza muito maior e uma restrição política ainda maior, mas você tem bolhas de capitalismo que estão realmente trazendo dinheiro de volta, dólares. Então, marcas de grife voltaram, restaurantes internacionais que eu frequentei com filas de espera e tive que fazer reserva. A loja da Ferrari, que ficou popular aí dentro do documentário. Enfim, você tem hoje por volta de 4% da população, por volta de 4 milhões de pessoas no horizonte de 27 milhões de venezuelanos, entre A e B. Nossa. Em percentual, é mais do que a camada brasileira de consumo. Agora, Bruno, você é um economista e é interessante quando há esse caos, como a economia se reorganiza, como você acabou de falar. A economia se reorganiza a despeito do governo, né? E você mostra que a Venezuela, a economia parece que está voltando a funcionar novamente, né? Explica um pouco melhor como é a atividade econômica num país que está politicamente desestruturado no sentido de colocar regras, fazer a lei valer. Como é que é essa lei de mercado onde a lei do país não vale? Isso é muito legal, Felipe, porque são vários choques que eu tive. O primeiro a gente chegou no hotel no primeiro dia, e aí era noite, a gente estava no hotel legal, e eu fui para a academia do hotel. Cheguei lá na academia do hotel, sabe quando te dá um certo choque? Eu olhei em volta e falei, a vida tá rolando normal. Uhum. As pessoas entram, eu vi a namorada entrando, cumprimentando o namorado, a outra com o personal. Claro que eu estava ali numa bolha, mas o Brasil também. Lógico. Aí eu olhei e falei, a vida acontece. A gente do lado de fora, quando só é impactado com as notícias que chegam, a gente acha que não tem vida. O ser humano tem uma alta capacidade de adaptação e a gente se adapta. É impressionante. Né? Então a economia rola, com as suas particularidades, com a sua pobreza, com o problema de infraestrutura. E uma das grandes respostas que eu tive das pessoas lá é, como você consegue chegar em casa no final do dia e ter dinheiro ali? Mágica. Era a resposta que eu recebia. Mas acontece. De alguma forma, acontece. Realmente, a vida não é fácil. O grau de pobreza, 92% da população está abaixo da linha da pobreza. É muita coisa. Mas o nível de autoritarismo é muito grande. O salário mínimo dolarizando está na casa dos $7, o salário médio está na casa dos $200 e uma cesta básica custa $400. Nossa. A opção tem, mas poucas pessoas têm acesso a ela. Então, a organização é muito difícil, é muito pobre, a economia que mais vive é a economia informal. A economia informal virou mercado. Virou mercado. Igual quando eu fui para Cuba em novembro, eu falei, o que tem de capitalismo em Cuba é o mercado negro. Que ali são trocas voluntárias entre as partes. Na Venezuela, não. Você tem essas bolhas de capitalismo. Então, um dos entrevistados é um economista, o dono de uma empresa que chama Data Analysis lá, e ele me trouxe muitos dados. Eu fui na casa dele e ele nos trouxe muitos dados. Um dado interessante. Estima-se que tem 480 bilhões de dólares de venezuelano nos Estados Unidos. Isso não significa que o cara seja corrupto. O cara pode ter ganhado dinheiro nos anos 90 e tudo mais. Esse dinheiro começa a ser repatriado porque o governo Biden começa a impor restrições aos dólares de venezuelano lá fora, com medo de que teu dinheiro fique congelado lá.
E uma economia que não mais tem imposição de preço-teto, muita gente está levando dinheiro de volta. Como o sistema bancário é praticamente nulo, porque você teria que transformar em Bolívar e ninguém quer Bolívar, você tem boom de construção, você tem boom de restaurantes. Então você começa a ver bolhas. E o governo faz vistas grossas também para isso. Totalmente. E deixa acontecer. Ele precisa, ele chegou no fundo do poço. Então o ponto que as pessoas lá falam era, a gente atingiu o fundo do poço, o país estava entrando numa revolução social, rebelião social, e o governo precisa desses dólares. Então hoje não mudou a lei. Se ele chegar na tua empresa e você não estiver impondo o preço-teto, ele tem autonomia para te fechar. Mas ele não faz mais isso, ele precisa disso. O Maduro tomou um susto, então, com aquela ameaça de golpe. Quando o negócio começou a ficar feio, ele tomou um susto e falou assim, pô, preciso cair na real. E a real é não atrapalhar muito a economia para a economia voltar a gerar emprego e resolver parte desse problema social? Dizem que sim. E dizem que... Mas o susto não chegou a impactar ele ter medo de perder o poder. Mas isso escalar para alguma coisa, seja internacional, ou as pessoas realmente, a fome passar a ser maior do que o medo de morrer, e aquilo realmente explodir num caldeirão. Quando você permite que essas pessoas possam minimamente voltar a comer, mesmo que de má qualidade, quando ele obriga que a volta que o dia da pessoa seja focado em voltar a fazer mágica para levar dinheiro para os filhos, a cabeça dele já não está mais voltada para ir para a rua para enfrentar a polícia. Ele está de volta a preciso arrumar emprego, preciso me virar. E aí você dispersa essa população como um todo. Então, dizem que sim, que foi o fundo do poço. Foi isso. O Bruno, o que mais te chamou a atenção na Venezuela, que te surpreendeu dessa vez? E depois o que mais te emocionou, o que mais te tocou? Um toque muito forte, começo por essa parte da pergunta. Eu tenho uma filha de 2 anos, até inclusive ela aparece lá no começo, que foi quando eu estava saindo de casa, me despedindo dela. Ela me deu assim um giz de cera para eu... Papai, leva, né? Ela não entende que eu estava saindo e ia viajar. Papai, leva, tá? Eu coloquei no bolso esse giz de cera que ela me deu, como se ela falando, na volta você me devolve e a gente tá junto de novo, né? E um dos dias a gente foi em Petare, que é a maior favela da América Latina, que tem 1 milhão de habitantes. São 3,5 vezes a extensão territorial da Rocinha. Nossa. Então, que se não me engano é a maior favela do Brasil, né? Não me engano. Então, Petare é gigantesca. Aliás, Caracas a grande parte é tomado por favelas. E a gente estava no alto, literalmente, quem viu vai ver no documentário, literalmente, a última casa do morro. Tinha uma rachadura no meio e a prefeitura tinha mandado essa família, que tinha 4 filhos, o marido e a mulher, a sair de lá. Eles ficaram 4 dias na rua e voltaram para casa, mesmo com o perigo, porque não tinham para onde ir. Casa de 12 metros quadrados que moram 6 pessoas. Mas isso existe no Brasil, né? Bom, eu entrei na casa e vi uma criancinha do tamanho da minha filha pulando na cama e chamando pelo pai, brincando, em tom de brincadeira. E aquilo me deu um choque muito grande, porque eu falei assim, ela está completamente alienada do que está acontecendo à volta dela, que essa casa pode cair. E eu, nesse instante, eu saí de casa e me emocionei lembrando da minha filha. Né, falando. E aquilo me emocionou muito, Felipe, porque me deu um choque de falar assim, pessoas fazem isso por poder. É isso mesmo. Eles se vendem em prol do social, do tal bem coletivo que não existe, por uma tomada de poder. Ela está pouco se importando com criança de 2 anos que não come há 2 dias. O que é trágico em todos os movimentos totalitários, né, é que você vê a pessoa com uma abstração. Você não vê mais o ser humano. Não, você desumaniza. Você desumaniza. Exato. E o desumanizar é o único jeito que você consegue ser tão cruel e usar tanto poder para poder intimidar as pessoas. Técnica de guerra, né? Técnica de guerra. Desumanizar para você Isso literalmente ter aconteceu, justificativa né? para matar as pessoas. Todos os regimes totalitários seguem essa mesma lógica. Exato. Né? E isso é impressionante mesmo, né? Me chocou muito. Nossa, Veio a minha filha com aquela, eu peguei a criança no colo e aquilo foi muito forte para mim, aquele momento. Aquilo foi muito, impactou demais isso. E o que mais te surpreendeu? A volta dessas bolhas tão pujantes. Um restaurante que eu fui, por exemplo, que é um rooftop de Caracas, assim eles chamam, ou seja, você tinha vista 360 graus num restaurante japonês, onde lá embaixo você tinha Porsche, você tinha Ferrari, você tinha os seguranças dos frequentadores, a gente teve que fazer reserva, e a gente lá de cima era à noite, então você não vê a favela, você vê a iluminação, e aí você vê uma parte sem iluminação, de repente volta, sabe aquela coisa assim, você vê leques ou espaços ali, né, onde não estavam iluminados. Então você vê o problema da infraestrutura, mas de cima e de noite,
a vista é bonita, né? Você tá vendo uma cidade de volta, eu olhava em volta comendo comida japonesa, com uma banda tocando, com pessoas vestindo grifes internacionais ali, eu olhava e falava, eu tô em Nova York, eu tô em Miami, ou eu tô, sei lá, numa cidade da Europa, totalmente alheio àquele espaço em volta de quando a gente descia, com problema de rua esburacada, com isso, com aquilo. Eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado. Agora, é interessante isso que você está colocando, que é como as pessoas se adaptam a uma realidade cruel, e não é que é um mês, não, elas já estão assim há muitos anos, né? É. Como é que é o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas? É o que você falou, falta água, falta luz, então um faz um poço em casa, o outro deve ter provavelmente gerador em casa, mas como é que é essa adaptabilidade a essas coisas? E outra coisa, se você teve a oportunidade de ver serviços públicos, como saúde, hospitais, ou educação, escolas, como é que você vê essa capacidade de adaptar e esses serviços públicos se ainda funcionam ou não? Adaptação, vou te dar uma frase que me marcou muito lá que me falaram, e até falaram para, no geral, a América Latina ficar atenta. Aqui na Venezuela, a gente achava, ou lá na Venezuela, eles não achavam que a Venezuela passaria por aquilo. A Venezuela não vai em direção a Cuba nunca, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Aí ele falou assim, no dia a dia as mudanças são praticamente imperceptíveis. Quando eu olho 10 anos para trás, tudo mudou. Isso me impactou. Entendi. E nesse dia que eu volto, nesse dia que eu estava na academia, eu sou de conversar com as pessoas. E eu conversei com um cara e ali, como eu falo, eu estava numa bolha, né? E nessa bolha eu perguntei isso pro cara. Eu falei, o que você faz? Ah, ele tem uma empresa de buffet de festas, de alimentação. Eu falei, como é o dia a dia? Ele falou assim, normal. Eu atendo a minha bolha, como é no Brasil. Eu simplesmente não posso ficar falando mal do governo, não posso isso, e a vida segue. Esse cara teve esse nível de adaptação. Os 92% que são pobres, eles vieram empobrecendo ao longo do tempo, porque você conhece bem, pô, você foi candidato a presidente, você sabe muito bem, muito melhor do que eu. O nível de deterioração, ele não é do dia para a noite. Ele é um processo gradativo que vai acontecendo. Que chegou no fundo do poço com a escassez brutal que teve até 2018. Essas pessoas vão se adaptando aos poucos, né? Só que, claro, uma coisa responde. Eu não achei uma pessoa que apoie qualquer presidente da América do Sul hoje, que fale bem lá, muito menos o regime do Maduro. Ou seja, as pessoas perceberam ao longo do tempo, com essa mudança gradativa, com a fome aparecendo aos poucos, que o resultado é trágico. Então a adaptação ela é dolorosa, porque é a conta-gotas. Vão te tirando aos poucos, né? Então você vai tendo tempo para se adaptar com a alta capacidade de adaptação do ser humano. Não significa que você seja feliz, que você goste, que você apoie, mas você precisa sobreviver. Não é todo mundo que consegue, tem capacidade também de fugir. Já são 7,5 milhões de venezuelanos que foram embora, de 35 milhões, é 20% da população. E são os mais pobres, esses mais desesperados que estão saindo da Venezuela. São os mais desesperados, que saíram. Agora você tem volta. A gente, por exemplo, pegou, não tem Uber lá, mas tem um aplicativo que, esqueci o nome, como é que chama, um aplicativo local, que funciona igualzinho a aplicativo de motorista aqui, que todos eles que eu peguei, a gente saía à noite para jantar, pegava, todos eles tinham morado fora e voltaram. Com essa nova abertura, que ele chama, mini abertura, vai. Eles voltaram, porque ele falou, pô, a vida do imigrante também sem qualificação é difícil. Então o cara vai para Colômbia, vai para o Equador, vai para o Brasil, ele falava, pô, eu trabalhava o dia inteiro, o que sobrava de dinheiro eu mandava para minha família que ficou na Venezuela. Agora com essa liberdade mínima que o governo está dando, o que eu ganhava lá, eu ganho aqui, só que eu estou do lado das minhas filhas. Então eu voltei. Então você começa a ver uma classe voltando. Entendi. Por pior que esteja, entendeu? E como é que é o serviço público, essa história de, pô, se você ficar doente na Venezuela, o que acontece? Você consegue ter um atendimento no hospital, não consegue? Se o teu filho vai à escola, como é que funciona? Essa minha amiga que eu falei que morou no Rio 9 anos e mora lá, ela é venezuelana, ela é biomédica. Então ela levou a gente em alguns lugares para ver. Não tem insumo básico. Você vai no hospital, você precisa levar esparadrapo. Não tem. Absolutamente não tem. Então já te responde que o serviço é catastrófico, não existe. Depois que todo mundo que é funcionário público tem um nível de salário que gira na casa dos $30. Se a cesta básica são $400, você não consegue absolutamente nada. Então a pessoa tem 2, 3, 4, 5 empregos para tentar levar o sustento para casa. A mágica que eu falei. Esse cara, ele não tem o enfermeiro, o médico, como sendo funcionário público, ele não tem condição de vida. Então o atendimento é péssimo.
Se ele está num hospital privado e que atende esses privilegiados, igual aqui no Brasil, é outra história. Mas o serviço público praticamente não existe. Não tem insumo básico. E o profissional não quer estar lá. O cara que, por exemplo, nos acompanhou, ele é policial. E ele ganha $30 como policial, ele ficou lá os 10 dias com a gente. Eu falei, mas e aí, você não tem que aparecer? Que nada, meu. Policial. Guarda Nacional Bolivariana. Vive de bico para poder fazer, claro. para ter os $400 aí comprar. O que a gente pagou para ele pelos dias que ele nos acompanhou, 24 horas do dia lá, eram 6 meses de trabalho dele. Então, assim, como é que você vai falar para ele? Não, vai lá ser policial, defender o cara, ele não apoia o governo ainda, sendo que ele está ganhando 6 vezes mais aqui, seja... Agora, uma coisa interessante, né? Anestesiou essa história da política que você falou mesmo, né? E mesmo as pessoas não querem se meter em política para poder cada uma sobreviver ao seu modo, né? Mas essa realidade não muda se não tiver uma orquestração política. E o Guaidó e toda aquela turma da oposição praticamente hoje está sem voz e sem atuação. Finalizando, eu mencionei aqui no começo sobre a água, que a gente teve que lavar a mão, então isso também responde outro problema de infraestrutura básica que supostamente gerida pelo Estado, então caótico, falência total do setor público, né? O Guaidó não é mais benquisto na Venezuela. A gente fez uma entrevista com ele, ficamos 1 hora entrevistando, deu uma exclusiva com a gente. Por que ele não é benquisto? Porque foi depois, como ele foi reconhecido, acho que 64, 65 países como presidente da Venezuela, só que obviamente ele tem todo o aparato armado do regime do Maduro aqui do outro lado, inclusive o exército ao lado do Maduro, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Né? Ele tinha um apoio popular que gerou uma expectativa grande que ele seria a figura da mudança, mas ele não consegue lutar contra um regime completamente armado. Então ele não conseguiu fazer nada de mudanças. A vida das pessoas não mudaram. Então esse economista que eu falei da Data Analysis, ele me mostrou uma pesquisa interessante que eles fizeram. Há 1 ano atrás, o interesse do público, o maior interesse das pessoas na Venezuela era a política com 50% dos votos. Caiu para 6% para 14º interesse hoje, porque as pessoas se resignaram, perceberam que não tem essa mudança. E estão tocando a vida, né? Se dá para tocar a vida de alguma forma, exato. Né? E depois que eu voltei, que nós voltamos da Venezuela, agora, acho que faz 1 mês, o Guaidó não está mais na Venezuela. Ele atravessou a fronteira a pé da Colômbia, o governo do Gustavo Petros mandou ele para os Estados Unidos, ele não podia sair da Venezuela, ele estava proibido pelo regime do Maduro, ele saiu e aí agora ele está nos Estados Unidos. A oposição, eu estava vendo ontem a pesquisa que saiu, são vários opositores correndo contra o regime de Maduro. Assim, a expectativa da população em realmente que o Maduro vai sair hoje é 0. O Bruno, conta um pouco, você também esteve em Cuba. Quando você compara Cuba e Venezuela, são realidades muito distintas? Totalmente. Totalmente. A Venezuela é o Brasil, com um nível de empobrecimento maior, com um nível de serviço público muito pior, com uma corrupção muito mais aberta. Posso contar aqui depois um que dá para conhecer, que vai estar lá no documentário, mas como é o posto de gasolina, se quiser eu volto nisso antes de te responder, mas é uma corrupção a céu aberto, descarada, não assim, no Brasil, o Brasil é corrupto, claro que é, mas você ainda percebe um jeitinho ou outro. Lá é aberto na rua e não tem quem lute contra isso, né, de milícias e da própria polícia estatal. Mas você tem ali essa bolha, como eu falei, de um percentual da população, inclusive com poder de consumo maior do que o Brasil, né? Cuba não existe nada de capitalismo sem ser o mercado negro. Nada. Cuba não tem quase iluminação à noite. Cuba eu fiquei... tem uma praia que chama Varadeiro, que é 2 horas de Havana. A gente ficou no Iberestar, que é um hotel ao redor do mundo 5 estrelas, espanhol. Escassez de comida e rodízio de salsicha para os hóspedes. Problema de escassez de água. Garçonete do restaurante te pedindo comida e eu dava para ela por debaixo do prato. E eu tenho tudo isso documentado. Por debaixo da mesa. Eu escondia porque ela não podia levar. O regime socialista que tanto pensa nos pobres não permite que você dê comida para aqueles que estão falando que estão com fome. Que loucura. Então, é outro mundo. Sim, Cuba entrou no regime comunista em 59 com a Revolução e o Hugo Chávez entrou no poder em 99. Então, Cuba está 40 anos na frente.
Em decadência e em destruição da com sociedade. Muito mais, com um país muito mais fechado do que a Venezuela. A Venezuela teve seu tempo áureo, né? É verdade, não, lógico, a Venezuela foi um mais país, próximo, exatamente, nos anos 90. Exatamente. Né, exportando petróleo, foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Acho que esse número tá. A Venezuela chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo. Foi um dos países mais ricos da América do Sul. Da América do Sul, com a renda per capita mais alta. Exatamente. Então ela subiu, ela chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia, hoje está produzindo mais ou menos 250 mil barris de petróleo por dia. Então, ou seja, é um país completamente deteriorado, mas está 40 anos depois de Cuba e não chegou a ser completamente fechado como Cuba, assim. Então, é outro mundo, é outro mundo. Cuba, você vê o carro dos anos 50, na Venezuela não, você vê muito Toyota, tudo mais velho, que a reposição de peças é baixa, porque o nível de empobrecimento é muito grande. Cuba não tem nada, Cuba não tem o menor resquício de capitalismo, ou seja, nenhum resquício de desenvolvimento, zero. Então você disse que as manifestações políticas diminuíram, porque a economia de alguma forma está funcionando, né? Isso está deixando as pessoas um pouco mais calmas. A oposição, você falou que apareceram outros líderes, mas também não tem capacidade. Ninguém imagina que o Maduro vai perder o poder. E existe também a impressão de que o mundo está meio repensando a sua relação com a Venezuela também, né? E capaz que isso dê ainda mais fôlego ao Maduro, né? Sim, você vê o Biden, por exemplo, que compra petróleo deles, né? Depois de recriminar, compra o petróleo deles, falava que não ia explorar o Alasca e começa a explorar o Alasca, enfim. A realidade bate a porta, né? Quando o mundo agora, taxa de juros alta, escassez de crédito, secando todo o dinheiro que os governos colocaram na economia que leva a um processo inflacionário dos últimos 40 anos o maior, a realidade bate a porta e a gente tem que buscar o tal equilíbrio, né? O mais próximo do equilíbrio. E aí você começa a ir atrás das suas necessidades. A Europa voltou a consumir petróleo, a China queimar carvão, a realidade, porque o mundo não dá para mudar do dia para a noite. Então sim, talvez sim. Tem um dado importante que te responde isso. A Chevron, americana, de petróleo, voltou para a Venezuela em novembro. Ela tinha ido embora, voltou a operar na Venezuela. A expectativa de receita da Chevron em 2023 com exploração e exportação do petróleo é de 9 bilhões e meio de dólares. Nossa, tá? É mesmo? Na última década, nos últimos 20 anos, o maior ano, o orçamento da Venezuela foi 120 bi. Hoje é 8 bi e meio. Se espera que a Chevron, uma única empresa, tenha receita maior do que o orçamento do país inteiro em 2023. Que loucura, que coisa. Parece a história do Barão de Mauá na época do Império, que tinha uma fortuna maior que o orçamento Estado, brasileiro. Né? Inacreditável, né? Inacreditável. Que loucura. Inacreditável. Mas você vê que voltou. A empresa voltou. Quando ela volta, ela gera emprego, ela gera, né? E a gente teve um surto de imigração de venezuelano para o Brasil muito intenso de uma época. Agora está diminuindo, né? Acho que são mais ou menos 400 venezuelanos que entram por dia. Exatamente. Isso está... Como é que é a impressão que eles têm do Brasil? Se o Brasil é um país acolhedor deles, se não, se trata bem, se trata mal, como é que é a impressão do Brasil na Venezuela? O Brasil é o quinto país de destino dos venezuelanos. Acho que até por questão de todos os outros países em volta falam espanhol, então você tem uma facilidade do idioma, né? A Colômbia é o que mais recebe, são 3,4 milhões de venezuelanos que estão na Colômbia. Mas é o que eu te falei, muitos deles estão voltando. Foi uma coisa interessante. Quando a gente estava no meio da favela, que é onde a maior parte das pessoas tem algum familiar ou amigo que foi embora ou está fora, eles falam, grande parte estão voltando porque todos os países em volta estão seguindo o caminho que a Venezuela trilhou no final dos anos 90. Então, para eu estar no meu país ou em outros que segue essa trajetória, palavras dele, não sou eu falando, eu prefiro estar no meu país. Quando agora começou a ter um mínimo resquício. Ou seja, o que você está dizendo é que começa a ter uma ideia de que esses países da América do Sul podem se tornar a Venezuela de amanhã. Ou seja, que existe uma lenta degeneração de tudo, das instituições, do social, da economia e tal, e que isso pode... É quase que você vê num filme, falando assim, o seu país vai virar uma Venezuela no futuro. Eu ouvi demais, assim, os movimentos que eu tenho visto do Brasil são os mesmos que a gente viu. E eu como economista, eu não acho que o Brasil vire Venezuela, não acho que o Brasil vira Cuba, não acho, tá? Por uma série de questões que a gente pode entrar, mas acho que a gente está num caminho de deterioração econômica. Mas eles falaram o seguinte, eu também não achava. O movimento que eu vejo do Brasil
me lembra 1999, 2000, 2001 da Venezuela, as primeiras movidas políticas do governo de Hugo Chávez. Não, nós vamos falar sobre isso, mas dando um recado aqui para nossa turma. Ó, em junho deste ano, o Brasil Paralelo vai lançar sua nova produção original, Infiltrados Venezuela. Escutamos muitos relatos sobre esse país. Uns dizem que a Venezuela vive um excesso de democracia. Já o relatório da ONU acusa a Venezuela de crimes contra a humanidade. Mas afinal, o que é a Venezuela? A equipe da Brasil Paralelo viajou até lá, na companhia do Bruno Musa, para poder ver em detalhes o que está acontecendo. Fazendo sua inscrição, você receberá todos os detalhes para assistir ao documentário da BP e ainda receberá com exclusividade o diário de viagem de Bruno Musa, no qual ele descreve os desafios que viveu, as histórias emocionantes que viveu em cada momento que passou na Venezuela. O novo original BP, Infiltrados Venezuela, estreia em junho exclusivamente na Brasil Paralelo. Bruno, esse é um ponto importante, quer dizer, o venezuelano entendendo que não é que o resto da América Latina está bom, pelo contrário, está seguindo mais ou menos a trajetória do que aconteceu na Venezuela. E uma pesquisa recente acabou de sair que a América Latina é o continente em que as pessoas mais querem migrar. Sim. Todo mundo quer ir embora daqui. Como você vê essa comparação, né? Você falou, acabou de dizer que o Brasil não vai virar uma Venezuela, mas a degeneração das instituições do Brasil, do Estado de Direito, está acontecendo num ritmo muito preocupante. São essas mudanças a que ele se referiu. Entendeu? Começa ninguém levar a lei a sério, começa a ter esse poder arbitrário da justiça. É a arbitrariedade que começa a ser um primeiro sinal de degeneração perceptível para um venezuelano. O primeiro ponto que me falaram, e antes que questionem, a Venezuela tem internet normal, lenta, mas você acessa o que você quiser. Desculpa. Então as pessoas estão informadas. Sim, eu tive pessoas na favela me falando sobre Gabriel Boric, presidente do Chile, falando sobre Petros da Colômbia, porque cada um tem seus familiares lá, sim, falando sobre o processo que está acontecendo no Peru, né? Como foi com o Castillo, que sim, foi afastado, sim, enfim, falando sobre os Kirchners, sobre a história do kirchnerismo, sobre o Alberto Fernandes, como ele está agora num processo de deterioração total da economia argentina. Isso para mim foi chocante, porque eu faço trabalho voluntário no Brasil aqui, eu moro no Morumbi, tem a maior favela lá, Paraisópolis, eu faço 7 anos de trabalho voluntário lá e eu não tenho papos tão profundos como eu tive de saber o panorama da América Latina aqui no Brasil como eu tive lá. Talvez pelo processo que eles estão, acabam se informando, sim, mais. Tem, né, sempre um familiar, um amigo, alguém que está morando lá, nesse país. Não é o caso do Brasil. Então, o primeiro passo que eles me falaram não é o econômico, que eles estão vendo essas semelhanças, é a supressão das liberdades individuais, as instituições se juntando numa coisa só, a vontade do povo expressa nas urnas, ela passa a não ser representativa quando, de repente, uma voz monocrática tem mais poder do que um legislativo votado pelo povo. Falou, foi isso que aconteceu aqui. Só que, claro, lá começou em 99. Era um mundo em que a informação não corria. A gente acreditava só o que a gente recebia no jornal. Né? Não se discutia tão amplamente como hoje. Você anda num metrô em São Paulo, você vê as pessoas discutindo o nome de juízes do Supremo, nomes de congressistas, processos. Muitas vezes é rasa a discussão, mas começou. A gente não existia isso há poucos anos atrás. Em 99 não tinha internet. Então, eu acho muito diferente esse processo. Eu vejo hoje uma população no Brasil muito mais forte e opositora, sabendo discutir mais profundamente, do que no final dos anos 90, quando os países da América do Sul tinham saído há pouco tempo de regimes militares, né, há 20 anos ou 15 anos de alguns outros países, e que eles estavam clamando por uma esquerda que salvaria eles de um... Era um outro mundo. Hoje o mundo é diferente. É verdade. Não, essa degeneração vem acontecendo, como você sabe, há muito tempo. Há 40 anos a economia brasileira não cresce. E nos últimos 20 é um desastre. Exato. E dos últimos 20 o PT governou 16. Então não dá para dizer que a culpa só é do governo Bolsonaro. Esquece. Nada. Esquece isso. Tem 20 anos de mandato deles e a economia vem degenerando
uma estagnação econômica gigantesca. Então você, como um jovem economista que tem uma filha de 2 anos... Eu tô com 41 já, hein? Então, uma branca aqui. 41 você nasceu, cresceu no Brasil que não cresce e teve que ralar para se virar profissionalmente. Mas hoje, você que é pai de uma menina de 2 anos, como é que você vê o futuro do Brasil? Você ainda vai dobrar sua aposta no Brasil? Ou você começa a ver essa venezuelização do Brasil e isso começa a te dar frio na barriga? Posso te responder dando um dado triste que eu sinto comigo? No final dos anos 90, 96, 97, eu fui morar nos Estados Unidos com meus pais. Ficamos 1 ano e a gente ia ficar mais 1 ano, só que a gente tinha um acordo que se um de nós quiséssemos voltar ao Brasil, a gente voltaria. E eu foi o que quis voltar. Estava com 15, 16 anos, aquela fase de mais difícil, eu quis voltar. 2005 e 2006 eu fui fazer pós na Espanha. Minha mãe nasceu na Espanha. Hoje eu sempre tive uma relação intrínseca com a Espanha, idioma em casa, tal. Eu dou aula numa pós na Espanha. Então eu fiquei 2 anos lá e quis voltar. 2018 até 2020 eu casei, fui morar na Espanha com a minha mulher, trabalhava à distância, vinha a cada 3 meses para o Brasil. Voltamos. Eu sempre senti a minha raiz aqui. Eu sempre voltei feliz para o Brasil. Eu tenho o costume de viajar bastante no ano e eu não tenho mais vontade de voltar para o Brasil. Quando eu pouso aqui, o meu coração fala, eu não queria estar aqui. E eu falo isso com uma profunda tristeza. Porque eu sou enraizado nisso. Em idiomas, em costumes, em valores. Eu tenho esse lado conservador meu. Eu falo com profunda tristeza no meu coração. Eu não tenho vontade mais de estar aqui. Porque ele não representa mais os valores pelos quais meus pais me passaram dentro de casa, de moralidade, de ética. É um país em que parece que está aprovado fazer o que você quiser e tudo, e deixa de lado a ética, e tudo bem. Talvez passar da barreira dos 40 ou mais a paternidade me mudou. Hoje eu olho minha filha e eu falo, como economista eu olho as coisas e eu falo risco-retorno, né? Você vai investir em ação, quanto você pode ganhar e quanto você pode perder. Qual é o custo que está me fazendo morar no Brasil hoje, o retorno que pode me ter frente ao o futuro que está na minha filha? Eu não quero ir embora. Eu poderia, eu tenho nacionalidade, eu tenho residência, eu tenho uma vida lá na Espanha, mas eu querer pegar minha malinha e ir embora, eu nunca quis e não quero. Mas eu olho com profunda tristeza o que está acontecendo no Brasil. E Bruno, como lidar com essa tristeza? Como é que ser um cidadão ativo para tentar mudar essa realidade? Eu comecei há 3 anos a ser muito ativo em rede social, e isso me abriu portas em universidade. Hoje eu dou aula numa faculdade aqui na Link School of Business aqui no Brasil. Ali, cada semestre são 100 novos jovens que entram. Eu dou aula para o primeiro semestre de macro e microeconomia. Eu faço trabalho voluntário, que eu explico de educação financeira em comunidades carentes. Eu não aceito me autocensurar com medo do tal cancelamento de hoje. Se eu acredito numa posição e eu tenho dados, fatos e números, e não simplesmente ser um rebelde sem causa, mas dados, fatos e números para me amparar na causa que eu defendo, eu vou embora. Então eu acho que a gente está vivendo uma época em que, com tal medo do cancelamento, as pessoas se permitem autocensurar e não expõem a sua própria verdade. E aí, a ideia de uma maioria é calada por uma minoria mais barulhenta. Então eu acho que a gente não tem outro espaço, como a gente estava falando, não tem outro caminho, a não ser como a gente estava falando antes aqui no começo, ocupar espaços intelectualmente, e isso passa por educação e passa por uma classe, de repente, intelectual mais ativa. E eu acho que tem que ser por isso, e esse é o ponto que eu falo. Por mais que meu coração fale, eu falo, eu não me permito ir embora agora, porque é como se você tivesse assumido uma obrigação ali de ajudar a pessoa ao teu lado, sabe? Bom, nós estamos passando uma fase muito difícil no Brasil, né? Um governo desastroso, né? Mas eu sinto que ainda falta união da sociedade civil, do mercado, do Congresso, dos partidos, em torno de uma agenda mínima, o que eu chamo do mínimo denominador comum, para que nós possamos fazer um contrapeso ao que está sendo proposto, que no fundo é o que você está dizendo da Venezuela, é uma degeneração em tudo. Degeneração em relação a uma visão da privatização, degeneração em relação à política social, é um desastre total. Então, o que você vê como uma pessoa que tem essa visão, eu digo holística, porque vive em várias realidades, o que nós podemos fazer para mobilizar a sociedade civil, para criar essa conscientização de que nós temos de agir para evitar essa degeneração do país? Felipe, isso é um baita ponto, na minha opinião. Vou te dar com outro exemplo e te responder isso. Até semana passada, eu tirei 10 dias de férias e fui eu, minha mulher e minha filha
Fomos para Miami. Ficamos 10 dias lá em Miami. Eu estava num restaurante e uma garçonete colombiana, super gente boa, que está há 2 anos nos Estados Unidos, me falou o seguinte, a gente estava conversando sobre se ela gostava, ela tinha morado em outros estados onde não tinha mais latino, lá no norte, perto do Canadá, e agora ela estava na Flórida, onde tem muito latino. Aí eu falei, pô, que legal, pelo menos você está mais próximo da tua cultura. Aí ela falou, tem o ponto bom e tem o ponto ruim. Aí eu falei, porra, por que do ponto ruim? Aí ela apontou para a mesa do lado e o cara tinha chegado de Ferrari, com a família. E ele falou, eu sou muito amiga daquela família, porque ela vem aqui todo dia. Algumas vezes termina o meu turno e a gente sai e vai tomar um café junto. Não importa que ele chega de Ferrari e eu chego com um carro mais velho, ou eu chego de ônibus, não importa. Aqui é tudo muito mais aberto. Você simplesmente é uma pessoa mais rica por mérito teu, porque você trabalhou, mereceu fazer isso e ganhou dinheiro. Na América Latina, isso me marcou, que ela falou, na América Latina a gente está sempre preparado e fechado porque alguém vai tomar algo da gente. Se não é tomar, roubar aqui o teu relógio, é com um jeitinho eu quero levar vantagem sobre você de alguma maneira. Então a gente cria uma casca e a gente se fecha na nossa própria realidade. Né? E eu acho, e eu falo muito com pessoas também que postam muito em rede social, tal, influencer de hoje, eu falo que tem muito ego no Brasil. Talvez por a gente se fechar na nossa realidade, tem um ego muito grande. Fica no seu mundinho. Fica no seu mundinho. No Brasil é bonito você chegar de Ferrari ou de Porsche e parar na frente do restaurante. Enquanto outros param em todos os lugares, lá não, lá você tem que parar ali para mostrar que você está com o carro bacana, ou porque você tem medo de parar em outro lugar e que vão te tomar. Você vai andar a pé de um lugar para o outro e vão te roubar. O cara chegou de Ferrari, eu vou pegar ele. A gente cria um ser humano mais fechado, mais medroso, né? Com mais proteção em você mesmo. E eu acho que a gente precisa, pelo menos, juntar os nossos interesses e baixar um pouco do nosso ego. Falar, gente, tudo bem, você pensa, nós estamos no mesmo lado. Claro que a gente vai ter particularidades diferentes, mas o que é o macro importante que a gente precisa mudar? Vamos pensar junto, vamos caminhar junto. Se não caminha cada um para um lado, um para o outro, e a gente já consegue andar. Eu acho que a gente precisa pautar os pontos importantes que nós temos em comum, deixar as pequenas diferenças de lado e olhar o macro e saber deixar o ego de lado. Que no fundo, né, é a grande visão liberal, né, que nós precisamos cooperar mais, o ser humano coopera muito mais e não ter um individualismo exacerbado que não leva a nada, né? Lógico, leva essa cooperação voluntária. Exatamente, né? Agora, isso está cada vez mais difícil num país polarizado, né, num país radicalizado e que é fomentado, inclusive, pelo próprio presidente, né? Parece que é o jeito que ele justifica a razão dele existir, né? Como quebrar isso e restabelecer o que eu chamo os pilares da civilização, que é a tolerância, o respeito e a civilidade? Eu não vejo outro caminho senão a educação. Não vejo outro caminho. A educação desde o básico, sabe? Respeitar o pedestre, atravessar a rua. Educação não só formal, mas educação também né, de casa. Principalmente, talvez, viu? Principalmente a de casa. Respeitar o próximo, respeitar as particularidades de cada um, entender que cada um pensa diferente, respeitar o pedestre, que coloca o pé na rua e ele tem preferência para passar, sabe? Isso é educação, e educação demora gerações. Mas o ser humano, na sua natureza, ele é curto-prazista. E só uma educação permite que o ser humano perceba que o resultado só aparece no longo prazo. Pô, se uma pessoa obesa que pesa 200 quilos quer entrar numa vida saudável e pesar 70, não vai ser do dia para a noite. É um processo. O casamento, nós somos casados, o casamento se constrói de longo prazo, não é do dia para a noite. Não é fácil casar. Né? Você tem seus problemas, como todos. É uma construção de longo prazo. Uma amizade, você vira melhor amigo da... Minha filha fala cada dia que tem um melhor amigo, ela tem 2 anos. Melhores amigos de verdade se constroem ao longo de uma vida. Uma empresa se constrói com longo prazo. E você só entende que a mentalidade de desenvolvimento de longo prazo quando você tem educação. Senão é naturalmente mais fácil você acreditar em mentiras populistas que vai te dar dinheiro do dia para a noite, que vai te dar isso, que vai te dar aquilo, quando isso acarreta problemas maiores lá na frente, que quem paga são justamente aqueles que acreditam nos problemas sugerido pelo populismo. Não vejo outro caminho, Felipe. É verdade. Agora, Bruno, eu sou otimista no certo sentido que eu vejo uma mudança de mentalidade muito grande nas jovens gerações, né? Claro. Eles têm foco em propósito, têm uma consciência pública maior, têm um ativismo cívico maior, às vezes não são das melhores questões, mas o importante é que estão participando da arena pública. Você acha que esse DNA dos jovens de hoje, que vão ser os gerentes daqui a 5, 6 anos e vão ser os diretores e presidentes de empresas daqui a 10,
Você acha que essa geração tem capacidade de mudar o Brasil, e inclusive mudar o que eu digo que a pior geração da história do Brasil é a minha, então eu admito isso, porque eu digo que a geração dos 50, 60 anos deu as costas para o mundo público, para a política, voltou-se para o mundo privado, e é por isso que a política está numa situação lamentável, que não tem nenhum grande líder entre 50 e 60 anos hoje no Brasil, porque é o vácuo que se deixou. Mas você acredita nessa mudança de mentalidade, num resgate de certos valores, que isso pode fazer a diferença no Brasil no médio prazo? Sim e não. Sim, eu acredito que sim, há um amadurecimento da sociedade discutindo pautas que antes não se discutiam. E eu acho que isso é um baita de um avanço, né? Política não se discutia quando eu tinha 15 anos, assim, não era uma discussão na roda do moleque de 15 anos. Hoje você vê discutindo. Mas ao mesmo tempo essa geração, eu vejo uma geração com bastante preocupação, onde ela quer muitos direitos e não quer obrigações. Mas isso é fruto da imaturidade ou do posicionamento? Eu espero que seja da imaturidade. Eu acho que só o tempo dirá, né? Ontem eu voltei da Bahia e eu fui visitar algumas universidades, como eu dou aula que eu gosto de visitar. Eu fui visitar a Universidade Federal da Bahia. Me bateu uma profunda tristeza que tipo de profissional a gente vai conseguir que essas pessoas saiam de lá, né? Um ambiente onde a droga está liberada dentro da faculdade, onde os professores não vão, onde as mesas estão jogadas para um lado e para o outro, simplesmente o aluno vai, o professor não vai, tudo pichado com uma determinada ideologia só. Você não tem aula, você tem militância. Aí eu fiquei pensando, como essas pessoas vão chegar no mercado de trabalho? Tem que reeducar, né? Eu vejo isso em tantos setores, né? Você tem que reeducar, tem que ocupar espaço e tem que reeducá-los, não tem jeito. Então, eu espero que seja um processo de maturidade, como você falou, e quando você cresce, você percebe que determinadas pautas não param mais em pé. Todo mundo passa por isso na adolescência ou no processo de amadurecimento. Eu tenho medo que se uma juventude que a vida inteira exige que alguém dê alguma coisa, o processo de amadurecimento é mais lento. Mas, por outro lado, né, Bruno, a decadência do Estado assistencial, ela já está dada. Porque, assim, nós não conseguimos manter esse Estado assistencialista, nem no Brasil, nem no resto do mundo, Não dá. quando você tem uma mudança demográfica gigantesca, que é o envelhecimento da população, e uma economia crescendo pouco. A conta não fecha. E é o que está acontecendo no Brasil. Toda hora temos que rever gastos com previdência, gastos trabalhistas, os gastos tributários mesmo. Então, enfim, existe uma degeneração de uma ideia de Estado, principalmente uma ideia de Estado da esquerda, que não tem futuro nenhum. E a gente sabe disso. Matematicamente não tem futuro nenhum. Não é uma questão ideológica, é uma questão matemática. A conta não fecha. Isso. No Brasil, como você sabe, a despesa pública cresce muito acima da inflação há muito tempo. Sim. A conta não fecha, né? Então, você não acha que esse choque de realidade, como você falou que teve na Venezuela, interessante que vai acontecer no Brasil. Vai ter um choque de realidade e falar assim, a conta não fecha, né? E uma das coisas que me chama a atenção, você deve ter percebido muito em Paraisópolis, conversando com os jovens, é a veia empreendedora dessa turma. Eles falam assim, o Estado não vai me dar nada. Demais. Então eu quero tomar conta do meu nariz. São conservadores e empreendedores. É isso aí. Então, você não acha que é isso que você vai entender que esse discurso fácil de que o Estado vai me cobrir de benesses não funciona porque não funcionou até agora. O Estado nunca me deu boa educação, nunca me deu boa saúde e, portanto, não vai funcionar. E você vê países desenvolvidos, como a Suécia, por exemplo, diminuindo o tamanho do Estado de bem-estar social. Porque a matemática é uma só. O que eu sempre digo, você pode gostar de uma camisa xadrez, mas 2 mais 2 é 4. Se para você 2 mais 2 não for 4, a gente tem que voltar na discussão, que aí ela é muito mais profunda, né? Eu acho que sim, mas eu acho que passa também pela educação. Vou te dar um exemplo. Na minha casa, a moça que trabalha lá, a gente toma café todo dia junto, né? Eu, minha mulher, minha filha, a gente leva minha filha na escola e ela. E a gente senta na mesa, todo mundo junto fica discutindo. E eu comecei um dia a explicar para ela. Eu falei, você sabe por que você ganha X e cai na tua conta X menos 1%, um percentual X? Y? Não. Você sabe para onde vai esse dinheiro? Não. Você já se preocupou com isso? Não. Então, senta aqui, eu peguei um papel, vou te explicar. O INSS é isso. Teu dinheiro vai para lá. Alguém diz que está gerindo o teu dinheiro. O teu não sei o que é isso. Aí eu falei assim, olha, você me custa por volta de 80% a mais do que cai no teu bolso. Você não gostaria de ganhar 40% a mais? Eu saio ganhando e você sai ganhando? Expliquei o que era o INSS, o que era FGTS, como é que rendia o FGTS, tal. Tive que passar por juros e tal, por cima.
Pô, Bruno, ninguém nunca tinha me explicado assim. Claro que eu prefiro ganhar 40% a mais. Falei, eu também. Ela, então vamos? Eu falei, não. Por quê? Porque tem um sujeito lá em cima que fala que a gente não pode acordar voluntariamente entre as partes sendo melhor para mim e melhor para você. Aí eu falei assim, e aquele teu dinheiro que está sendo supostamente gerido para teu INSS, para tua saúde, para o INSS, é o mesmo que eu, Bruno, te pago um seguro-saúde privado porque eu gosto de você e não quero deixar você à mercê do SUS. Imagina se aquele dinheiro que você é descontado de você, você tivesse autonomia sobre ele. Porque aquele dinheiro, convenhamos, o SUS para mim é uma, como é que chama? É um esquema Ponzi, né? É o maior esquema. Daqui 50 anos de pirâmide, daqui 50 anos, se alguém chega, como aconteceu na Venezuela, e fala, teu dinheiro da aposentadoria acabou, você vai brigar com quem? Estou dizendo que vai acontecer isso aqui, mas nós estamos à mercê disso, né? Então, meu ponto é, falta explicação. E aí eu acho que quando as pessoas percebem, ou quando esse empreendedor em Paraisópolis percebe que é mais legal ganhar fruto do trabalho dele do que com o Estado que não fecha a conta, a mudança vem. Eu estou otimista com você em relação a isso. Eu acho que essa é a grande mudança transformadora. Eu acho. É um choque de realidade ver a falência de um Estado assistencialista. Sim. E a vontade de você tomar conta do seu próprio destino, claro, de empreender, fazer e virar. Acho que esse é o Brasil. Porque eu acho que tem um ponto, Felipe, você com certeza já pensou nisso, os políticos entram e falam assim, olha, o Estado somos nós, né? Você coloca, você se envolve você sendo o Estado. Então, quando atacam o Estado, você se sente atacado porque te falaram que você faz parte daquilo. Quando eles perceberem que a falência do Estado, ou quando eles clamam por mais dinheiro ou mais assistencialismo, quem paga as consequências com a inflação são eles mesmos. Essa virada de chave, na minha opinião, acontece, mas ela é um processo gradativo de educação. É isso. Bruno, que grande prazer esse bate-papo com você aqui no Panorama, muito legal. E esperamos, vamos lutar para resgatar o que há de melhor no nosso país e evitar essa degeneração ou essa venezuelização do país, que seria muito ruim para nós deixarmos como legado para os nossos filhos e netos um país muito pior do que nós herdamos, né? Lógico, eu estou contigo. Nesse lado eu acho que tem solução, né? Não precisa esperar chegar no fundo do poço como chegou a Venezuela, como chegou a Argentina agora. Não precisa esperar chegar nisso. A gente consegue mudar, tem pessoas para isso. Mas precisamos escolher melhor e votar melhor. Isso sem dúvida nenhuma. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno. E obrigado você que nos acompanhou aqui no Panorama. Eu te espero na próxima terça-feira, às 20 horas, para mais um episódio de Panorama. Até lá.